Professora, a senhora é coordenadora dessa mesa que eu chamo agora, portanto, permaneça. Agora sim, gente, aquela palestra que eu anunciei antes, cujo tema é o dirigente municipal de educação e as políticas educacionais para a inclusão na perspectiva da Secretaria de Educação Continuada, alfabetização, diversidade e inclusão. Vou chamar Macaé Maria Evaristo, secretária de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão. E vou chamar também Antônia Alves de Souza Araújo, que está aqui. Palmas, gente, para as duas ao mesmo tempo. Bom, boa tarde mais uma vez a todos e todas. Para nós é um prazer muito grande estar hoje aqui com a professora Macaé, em um belo dia, o penúltimo dia desse nosso encontro, que foi um grande dia, muitas lições democráticas nós tiramos hoje com a eleição, com a reeleição da professora Cleusa, inovando toda a diretoria executiva da Undime Nacional para esse próximo biênio. Então, a professora Macaé é mestre em educação pela UFMG, graduada em serviço social pela PUC, Minas Gerais, professora efetiva da Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte desde 1984, atuou também como professora formadora e coordenadora do Programa de Implantação de Escolas Indígenas de Minas Gerais, de 97 a 2004, desde 2005, na Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte, foi gerente de articulação da política educacional, secretária adjunta e secretária de Educação no período de 2009 a 2012. Atualmente, exerce o cargo de secretária de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação, SECADI-MEC. Atua principalmente nas seguintes temáticas: política educacional, movimentos sociais, diversidade e pluralidade cultural. Então, temos aqui uma professora, uma mestra conhecedora na educação social. Então, vamos passar a palavra para ela, para que ela discorra sobre tudo isso. Obrigada. Ô, gente, bom dia, boa tarde, né? Para todos, para todas. Estou muito feliz de estar aqui nesse fórum da Undime. Quero cumprimentar a Cleusa Repúlio, nossa presidente da Undime, está de parabéns. E a todos os eleitos aí. A gente sabe que a Undime tem um papel importantíssimo no avanço da educação pública no nosso país. E eu tenho aqui companheiros de muitas jornadas na educação. Então, é sempre uma especial alegria participar do Fórum da Undime. E aqui hoje eu tenho também muitas chefes, então a gente tem que falar dos chefes quando eles estão presentes, né? A professora Maria do Pilar, que já foi minha chefe, secretária de Educação de Belo Horizonte, minha atual chefe, que é a Sueli Baliza, que está ali, secretária municipal de Educação de Belo Horizonte. Enfim, eu acho que falar depois da ministra Tereza me deixa bastante confortável, porque eu venho trazer aqui uma agenda da SECADI. Eu subia para cá, Pilar falou: você quer que eu fique com suas coisas? Eu falei: fica com minha bolsa aí, mas tem algumas coisas que eu vou fazer propaganda. Porque eu acho que tem tudo a ver com o tema dessa fala, do que é pensar a educação, do que é pensar o direito à educação e o papel do gestor municipal, do dirigente municipal, quando a gente está falando do ponto de vista da perspectiva de uma política de educação para a diversidade e de uma política de educação para a inclusão, que é a prioridade da secretaria que atualmente eu ocupo no Ministério da Educação. E preparando, né, o que eu ia falar para vocês, fiquei pensando, nossa, o pessoal está nessa jornada já há quase uma semana, né? Entre os preparativos, as pessoas vêm de tão longe para a gente debater educação, e muitos gestores novos, em alguns estados, como o meu, mais de 80%
dos gestores municipais estão assumindo pela primeira vez, né, ou estão voltando, depois de um interstício, às secretarias de educação. E o que a gente espera do gestor? Qual que é o papel do gestor? Eu falo que às vezes, um pouco prescritivo, né, a gente tentar estabelecer aqui o que seria o comportamento desejável de um gestor municipal. E, antes de entrar especificamente na pauta da SECADI, eu queria pensar um pouco sobre isso, né? Sobre os desafios que se colocam hoje para um secretário municipal de educação que tem uma tarefa importantíssima para fazer. Importantíssima porque hoje a cena política ela nos coloca o desafio de garantir direitos para muitos setores e para muitos sujeitos que, durante boa parte da história brasileira, eles estiveram apartados do direito da política pública. Eu acho que o que a ministra apresentou aqui, do que a gente fez nos últimos 10 anos, nos coloca um desafio ainda maior. Porque hoje, quando a gente está falando, né, desse mote que o Unicef traz aqui, que fora da escola não pode, né, é preciso a gente pensar quais são os sujeitos que estão fora da escola. Pensar uma educação e o papel do gestor para uma política da diversidade, para a política da inclusão, é a gente se comprometer principalmente com aqueles setores, com aqueles segmentos que ficaram de fora, não é? E aí eu falo disso com muita paixão e também, assim, eu falei, eu queria muito poder sensibilizar cada um dos gestores aqui presentes, porque a nossa estrutura, e muitas vezes as estruturas que nós recebemos de secretarias de educação, elas foram construídas num desenho e num modelo de Estado, de governança do poder público, que não responde aos desafios que a gente tem colocados hoje, quando a gente assume uma Secretaria Municipal de Educação, que é dar conta, né, das diferenças que a gente tem dentro do sistema educacional. Quando eu começar a falar aqui da agenda da SECADI, vocês vão ver que eu estou tratando exatamente daquela população, e as pessoas que me antecederam ao longo dessa semana devem ter mostrado aí vários indicadores da educação no Brasil. Tem um mapa que o MEC costuma mostrar muito, que fala da taxa de analfabetismo, né, das crianças que não estão alfabetizadas até os 8 anos de idade. E esse mapa ele apresenta, primeiro, uma desigualdade regional muito grande, porque a gente vê que os nossos estados do Norte e do Nordeste, muitos ainda têm uma taxa de crianças não alfabetizadas até os 8 anos de idade, maior do que os estados do Sul e do Sudeste. Mas, na verdade, quando a gente olha, seja para os grandes municípios, seja para os pequenos municípios, né, mesmo que, às vezes, a taxa é menor de crianças não alfabetizadas, ou, às vezes, o IDEB é até muito bom, né? O IDEB é 6 em determinado município, mas quando a gente olha para quem naquele município do IDEB tão elevado, quem que continua em situação de desigualdade, ou quem é que está fora da escola, ou quem são as crianças cujos pais não tiveram direito à educação e não são alfabetizados, nós vamos ver que recai num público que a gente fala que são os novos sujeitos, mas são os velhos sujeitos que sempre lutaram pela garantia do direito à educação e que ficaram excluídos. Então, a SECADI, eu queria pedir para vocês me ajudarem aí, quem está na apresentação. Pode passar? Pode passar. Para a gente falar da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do MEC, nós tentamos organizar aqui alguns desafios que seriam as nossas prioridades quando a gente está olhando para a política educacional, não é? Quem são os nossos sujeitos privilegiados quando a gente está falando da política de educação? E eu vim aqui disposta a dizer para o secretário de Educação, se na sua secretaria ainda não tem uma SECADI, passou 10 anos que o Ministério fez a opção de ter uma secretaria para tratar das questões da diversidade e da inclusão. E se as secretarias de educação dos municípios passar 10 anos, não organizaram na sua estrutura, né, núcleos, grupos de trabalho, coordenações, gerências,
para cuidar dessas temáticas, eu vou falar para vocês uma coisa, passou da hora. Não é? Então, é tarefa dos gestores que estão assumindo as secretarias dedicarem um olhar para as questões da diversidade. E dedicar um olhar, gente, aí eu vou dizer aquela fala que todo gestor entende bem. Dedicar o olhar é também dedicar o orçamento. Dedicar tempo, dinheiro e profissionais para tratar dessa área. Porque senão a gente continua, né, falando da importância da garantia do direito, dos diferentes sujeitos, da necessidade da gente tratar de temáticas, às vezes, bastante sensíveis, não só dentro da escola, mas também no debate social, mas a gente não marca esse lugar e essa importância na estrutura gerencial dos nossos setores. Então, eu acho que essa era uma questão aqui que eu queria dizer. E quais que são os nossos desafios? Superação do analfabetismo, elevação da escolaridade da população de 15 anos ou mais e promoção, né, de uma atuação importante da juventude. Eu quero chamar a atenção aqui para aqueles municípios, gente, que estão na rota de um programa importante do governo federal também, que é o Juventude Viva. Nós temos municípios hoje no nosso país que têm um alto índice de assassinato de jovens, né? E quando a gente vai mapear quem são esses jovens, são os jovens negros que estão sendo assassinados nas nossas cidades, nos nossos municípios. Nós precisamos pensar sobre isso. Quando a gente está falando do direito à educação, dos direitos dos diferentes sujeitos, nós não estamos falando só o direito de estar na escola, né? Porque muitas vezes estar na escola significa, gente, que a gente está evitando que esse jovem seja assassinado lá no bairro, na porta da escola, na sua comunidade. Nós estamos garantindo para esse jovem o direito à vida. O direito à educação, ele não está separado de vários outros direitos. Do direito à proteção, do direito à segurança alimentar, do direito à saúde. Por isso que, quando a Tereza fala de uma agenda intersetorial, eu penso que o gestor da educação também, a gente tem que pensar que a nossa tarefa é cutucar os outros gestores. Sabe, Cleusa? Não dá para a gente trabalhar sem o secretário de saúde, sem o secretário lá de desenvolvimento social. Não dá para a gente ir para frente, gente, sem cutucar. Às vezes a gente acha assim, tem nada a ver, né? O secretário de obras. Mas se a gente não marcar posição dia a dia, né, com os outros campos da gestão do governo, é pouco provável que a gente consiga avançar da garantia do direito à educação. Também é um desafio da SECADI garantir em todos os níveis e etapas de ensino o acesso à permanência, à aprendizagem e o atendimento às especificidades dos estudantes. E aí aqui eu vou chegar nas populações que, quando a gente olha os indicadores educacionais e a pesquisa do Unicef, que acho que todo mundo aqui recebeu uma publicação que fala das crianças fora da escola, está demonstrando que são as crianças que nós temos que colocar na escola, que são aquelas que a gente ainda não acha naquele dado ali que a Tereza apresentou, porque eles não estão matriculados, eles estão fora da escola, né? Então, são os estudantes do campo, e aí eu venho aqui chamar a atenção daqueles secretários de educação que estão assumindo municípios que têm escola no campo. Eu sei que muitos de vocês, quando assumem os municípios, pensam, a primeira coisa que eu tenho que fazer é fechar a escola do campo. Né? Eu já escutei isso lá no encontro de prefeitos em janeiro. Conversei com muitos prefeitos sobre isso. A gente acha que é mais econômico, não é assim? Eu não tenho como garantir sustentabilidade. É muito difícil fazer chegar o professor, mas nós temos que sair desse paradigma de que não é possível a existência de pequenas escolas no campo, né? Nós precisamos fazer um investimento para as escolas do campo. E aí, quando a gente está falando de escolas do campo, nós estamos falando das escolas dos assentamentos, nós estamos falando dos ribeirinhos, eu estou falando daqueles municípios que têm ilhas, que também a gente precisa pensar um mecanismo diferenciado para atendimento a essa população. Estou falando daqueles municípios da região amazônica, que são situações bastante distintas que nós temos que atender. Quero chamar a atenção para o atendimento à população indígena no nosso país. Depois eu vou mostrar um pouco qual que é a nossa linha, o que nós estamos pretendendo para atendimento aos povos indígenas. Mas quando a gente pensa em indicadores
sobre atendimento e garantia de direitos à infância, por exemplo, a gente sabe que as crianças indígenas são aquelas que têm menos acesso às políticas públicas, dentre elas a política de educação. Então, precisamos pensar sobre os povos indígenas, a população negra, pretos e pardos, estudantes em situação de itinerância. Eu quero chamar a atenção, semana que vem, 24 de maio, é Dia Nacional dos Povos Ciganos. Nós temos inúmeros municípios no nosso país que fazem parte da rota da população cigana, e a gente tem pouco monitoramento da matrícula e do acompanhamento da trajetória escolar de crianças em situação de itinerância. Então, também o público em situação de itinerância é pauta da nossa secretaria. Para que a gente está focalizando nesse público? Para a superação das desigualdades e garantia do direito. Um outro aspecto importante, gente, é a universalização do atendimento escolar das pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e superdotação, altas habilidades no ensino regular, não é? E com todo o atendimento educacional especializado que a gente precisa garantir para essa população. Inclusive, eu chamo a atenção para aquelas crianças, para aqueles jovens com deficiência que estão nessas populações que eu indiquei anteriormente, né? Que estão nos pequenos municípios de 10 mil habitantes, que às vezes têm uma população bastante dispersa no território. Nós temos que ter uma preocupação especial e diferenciada para atender as crianças com deficiências nesses locais, nesses municípios. E a implementação da educação em direitos humanos atenta, né, às identidades de gênero, à diversidade sexual, às relações étnico-raciais. Eu queria chamar a atenção aqui, gente, quando eu estou falando desse grande desafio, porque nós temos enfrentado nos últimos anos, né, vou dizer mais especificamente, nos últimos meses no nosso país, um debate muito grande, um debate muito forte e, às vezes, bastante fundamentalista, quando a gente está discutindo a questão do direito à educação e do direito das pessoas, né, a viverem suas vidas, a amar quem elas querem, a ter a sua orientação sexual. Isso é um tema tenso hoje no nosso país. Quase que a gente tem que pisar em ovos para falar disso. E eu costumo, muito no âmbito do Ministério da Educação, dizer, olha, não adianta a gente que é gestor não tocar nesse assunto. Você sabe por quê? Porque esse assunto está todo dia lá na nossa escola. Porque os sujeitos estão lá. Não adianta a gente fazer de conta que isso não existe. Alguém vai decretar que não se pode mais tratar dessas questões. Porque o diretor da escola, os professores, o gestor, todo mundo tem que se haver com essas questões todos os dias. Então, nós precisamos falar, sim, de uma educação sem homofobia, precisamos falar, sim, dessas questões para que os nossos professores saibam trabalhar todas essas temáticas na sala de aula sobre um princípio, que é o princípio do direito inegável, gente, né, inalienável de todas as pessoas a ter direitos. Nós todos temos direito a viver a nossa vida, a nossa experiência cultural, étnica, a nossa orientação sexual. E esse é um tema que a educação não pode fugir, né? Nós não podemos nos omitir de pautar estas questões. Feito esse preâmbulo, eu vou passar, gente, a elencar aqui uma agenda, né, da CECADI do ponto de vista de quais os programas, as políticas que nós temos efetivados para superar esses desafios que estão colocados. Gente, eu vou contar para vocês outra coisa. Aqui está cheio de ex-chefe meu. Chegou mais um ali, ó. Hugo Vocuca. Eu tô lascada nesse lugar. Eu tenho que falar rápido e, ó, cascar fora, porque tem chefe demais aqui hoje. Socorro. Eles ficam todos olhando para mim, pensando o que ela vai falar agora. Entendeu? Socorro. Vamos lá, gente. Eu vou aqui rapidamente, mas eu quero passar para vocês, porque eu acho que é importante a gente... Pode passar para mim? Gente, eu é que passo, mas eu já perdi há muito tempo. Muito bem. Para alfabetização e educação de jovens e adultos. Quais são os programas que a CECADI
né, operam em parceria com estados e municípios. O Programa Brasil Alfabetizado, que pressupõe transferência direta de recursos para estados, municípios e para o Distrito Federal, para o pagamento, auxílio financeiro a coordenadores, intérpretes, alfabetizadores, né? A gente faz isso por meio de uma resolução. A maioria, ou basicamente todos os nossos programas, eles são acessados, gente, por meio do CIMEC, não é? Ou do CIGETEC, os programas do Ministério da Educação. Por isso, eu acho que é fundamental, e eu imagino aqui que todo mundo já está saindo daqui com essa conclusão, que a gente tem que ter uma pessoa que todo dia acessa as páginas do MEC, a página da Undime, para a gente ficar ali, né, de olho no como é que está o cronograma, quais os programas que estão abertos. Então, o PBA é o nosso programa de mobilização da alfabetização. A gente sabe que, principalmente, para aquelas populações que estão muito distantes ou que não foram alfabetizadas, não tiveram nunca acesso à escolarização, em muitos lugares a gente tem que exercer quase que uma busca ativa para acessar essa população e para produzir esse reencontro dessa população com o processo de alfabetização. Então, nós temos o PBA, que cumpre esse papel, a educação de jovens e adultos. No ano passado, nós fizemos uma resolução, que é a Resolução 48, para adesão de estados e municípios, uma resolução que trouxe uma novidade, que foi a possibilidade de financiamento, já no primeiro ano da educação de jovens e adultos, para aqueles estudantes matriculados. Então, até a Resolução 48, quando o gestor abriu uma nova turma de educação de jovens e adultos, normalmente, o primeiro ano, ele não tinha o recurso do Fundeb, não é? Então, a partir da Resolução 48, todos os municípios que fizeram adesão já passarão a ter esse recurso no primeiro ano de atendimento. Eu vou bem rapidinho aqui. Dentro da Resolução da Educação de Jovens e Adultos, ela trouxe uma novidade, que foi uma perspectiva da gente trabalhar um pouco mais a questão da educação no âmbito do sistema prisional, que essa era uma questão já há bastante tempo colocada para o Ministério da Educação, da necessidade de nós construirmos uma política para o sistema prisional. A gente sabe que, na maioria dos casos, esse atendimento ele é feito por meio das secretarias de Estado da Educação. Mas, até então, a gente não tinha uma agenda articulada para o atendimento dessa população via Ministério da Educação, então, e fizemos isso por meio desse plano estratégico no âmbito do sistema prisional, que uma das áreas importantes é a educação de jovens e adultos. Nós temos o Projovem Urbano, que nós teremos nova adesão para o Projovem Urbano no segundo semestre desse ano. As pessoas que fizeram adesão na última resolução vão iniciar as turmas agora em agosto, e no segundo semestre a gente tem nova adesão do Projovem Urbano e do Projovem Campus Saberes da Terra para oferta no próximo ano. O Projovem, né, essas duas modalidades, Projovem Urbano e Projovem Saberes da Terra, ele é feito a partir de uma gestão integrada entre a União, estados e municípios. Então, essa é uma novidade do Projovem Urbano, não é? E também do Projovem Saberes da Terra, que é a expansão para a adesão, não só dos estados, mas também dos municípios, por meio das secretarias de educação. Então, hoje, a gente só executa esses dois Projovens, articulado com as secretarias estaduais e municipais de educação. A gente faz o apoio técnico por meio de transferência direta e distribuição de material didático, tanto para os estudantes quanto para os educadores, né? E o jovem matriculado no Projovem recebe uma bolsa de R$100. Para os estudantes do Projovem Urbano, são 18 auxílios de R$100. Para os estudantes do Projovem Saberes da Terra, são 12 auxílios de R$100, porque ele trabalha com uma metodologia diferenciada, que é a metodologia de alternância pedagógica. E uma diferença, né, gente, do novo Projovem, são as salas de acolhimento para crianças de 0 a 8 anos de idade. E essas salas de acolhimento têm feito a gente pensar muito
e repensar muito as nossas políticas de educação de jovens e adultos. Só para vocês terem uma dimensão, hoje nós temos 104 mil estudantes matriculados no ProJovem. E nós temos 43 mil crianças em salas de acolhimento vinculadas ao ProJovem, né? O que está informando para a gente que, para avançarmos nas políticas de educação de jovens e adultos, nós teremos que pensar em formas alternativas de atendimento a crianças, filhas dos jovens que estão frequentando essas turmas, assim como a gente tem feito no ProJovem. Eu queria só mostrar para vocês, esse aí é o mapa de onde nós estamos hoje no Brasil, com o ProJovem, e falar agora de algumas ações de infraestrutura importantes para as escolas do campo, para as escolas indígenas e para as escolas quilombolas. A primeira ação é construção de escolas. Queria muito chamar a atenção, gente, dentro de construção, vocês leiam. Construção, reforma e ampliação. Tem escolas no campo hoje que a gente precisa jogar no chão e fazer outra. Então, considerem essa questão, porque os prédios são muito antigos, não têm acessibilidade, tem lugar que o prédio é não ter prédio, está debaixo do barraco, está debaixo da lona. Nós temos ainda situações como essa no nosso país. Então, nós temos que criar essa infraestrutura para as escolas do campo. E eu quero destacar também, gente, a necessidade de investimento na construção de escolas de ensino médio para o campo. Tá? Então, eu quero falar da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio. Nós temos muitas comunidades rurais que têm um número significativo de população e que os jovens são obrigados a ficar viajando, né? Passam bom período da noite na estrada, porque a gente não faz uma escola ali na comunidade. Lembrar que uma escola, para uma pequena comunidade, é muito mais do que uma escola, né? É um lugar onde as pessoas se organizam, é um lugar onde as pessoas acessam, muitas vezes, a cultura, onde podem ter o direito de acessar uma biblioteca. Então, é importante a gente fazer esse investimento. Além disso, nós temos recursos específicos para essas escolas. O dinheiro direto na escola. A gente tem uma linha específica para água e esgotamento sanitário, para aquelas escolas que indicam no censo escolar que não tem água potável, não é? Ou que não tem esgotamento sanitário. Qual que é o problema que a gente se depara com ele? Quando a gente busca esse dado no censo, nós também sabemos que muitas das nossas escolas no campo, elas são colocadas como anexo. E como anexo, elas não aparecem, não é? Então, muitas vezes, o dado que a gente tem, ele é um dado subrepresentado, porque as escolas do campo estão todas identificadas como anexo. Então, é muito importante que a gente regularize essas escolas. E aí eu quero falar também das escolas indígenas. É importantíssimo que a gente organize a vida, né, gente, institucional da escola, para que ela tenha existência, inclusive para que ela possa ser financiada. O PDD Água e Esgotamento Sanitário, o objetivo é exatamente corrigir questões da infraestrutura ligada à água e saneamento, e o PDDE Campo também é para apoiar a infraestrutura dessas escolas. Às vezes tem uma pequena reforma que o próprio gestor da escola, ele consegue operar. Por exemplo, às vezes reformar um banheiro, não é? Fazer a abertura de uma porta para que o banheiro se torne acessível, colocar barra para garantir isso. O PDDE Campo, ele ajuda o gestor a fazer essa administração. Então, é muito importante que quem aí é secretário de Educação de municípios com escola do campo, ajude as escolas também a organizarem as suas unidades executoras, né? Porque, tendo unidade executora, a gente consegue mandar o recurso direto na escola. Eu queria mostrar muito rapidamente um projeto que o FNDE está trabalhando, que o Freitas já deve ter mostrado para vocês, que é o projeto modular, para que a gente possa melhorar a nossa capacidade de construção de escolas no campo. Nesse projeto modular,
nós vamos ter a possibilidade do gestor indicar, por exemplo, se ele quiser construir, ele tem a escola, mas ele precisa de um módulo para atendimento da educação infantil. Então, ele pode aderir e acessar um módulo específico para a educação infantil. Ou ele precisa fazer, às vezes, só uma biblioteca. Ou ele quer uma quadra, que é uma outra questão que a gente tem discutido muito. Muitas vezes, o padrão quadra nosso do Ministério da Educação era um único padrão para um tamanho X de escola, né? E as nossas escolas do campo sempre ficavam de fora, porque, às vezes, são escolas menores. Então, a gente tem discutido também a necessidade da gente ter um padrão que possa atender às especificidades das comunidades para garantia de todo o atendimento educacional que a gente acha digno e necessário, né? Inclusão digital é o nosso Proinfo. Nós temos uma meta de atender 30.255 escolas do campo, indígenas e quilombolas, com o laboratório do Proinfo, ou para aquelas escolas que têm até 50 estudantes, né, com netbook. Então, nós construímos um modelo que para a escola que tem até 50 alunos, a escola recebe 20 netbooks e um servidor, e nesse servidor a gente encaminha todo o material produzido pela TV Escola, que é um servidor que é possível operar numa rede, né? A gente fala numa intranet da escola, os netbooks dos alunos com o computador do professor. Caminho da escola, isso aqui eu vou passar rápido, porque eu tenho certeza que vocês já viram, né? Eu queria chamar a atenção aqui do caminho da escola. A Cleusa queria que o Freitas trouxesse uma lancha para cá, mas foi um pouco difícil. Mas, enfim, nós já estamos com o novo desenho, né, a nova ata de registro de preço para aquisição de lanchas pronta para abertura para adesão. Então, aqueles municípios, Ribeirinhos, e agora a lancha, gente, ela tem padrões diferentes e ela também é a diesel, que era uma questão muito demandada aí pelos secretários, não é? Para facilitar do ponto de vista do custeio. Então, nós já vamos abrir brevemente aí a adesão para as lanchas, tá? Quero pedir aí, eu estou vendo o pessoal ali do Pará, da região amazônica, que a gente sabe bem o que é essa demanda, mas eu quero lembrar o pessoal das ilhas também. Eu estava no Rio outro dia, conversando com o pessoal lá de Paraty, e eles falando sobre a importância dessas lanchas para garantir o acesso dos estudantes da escola. O Mais Educação. Está aberta a adesão das escolas. No ano passado, nós alcançamos 9.976 escolas do campo. Nós queremos chegar a 15 mil escolas do campo com Mais Educação. A adesão está aberta, então quero chamar a atenção de vocês para isso. Uma outra agenda importante para nós é a formação inicial para professores do campo, quilombolas e indígenas. E aí eu quero chamar a atenção de dois programas. Nós temos o ProLint, que é a licenciatura intercultural para professores indígenas. E temos o ProCampo, que é a licenciatura para os professores do campo. O que acontece, gente? A formação desses professores, ela também é feita por alternância pedagógica. E, no geral, esses professores, eles viajam até a universidade e ficam ali 1 mês, 40 dias. E, às vezes, a gente tem muita dificuldade de negociação com os secretários de educação. Então, eu queria aqui chamar a atenção, onde a gente tem o maior número de professores sem formação, né, sem essa formação superior inicial, são os profissionais que estão atuando nessas escolas. Escolas do campo, escola indígena, escola quilombola. Então, eu queria solicitar aos gestores, né, gente, que fizesse uma negociação com as universidades para que a gente pudesse adequar o calendário escolar das nossas crianças com o calendário de formação dos professores. Porque, às vezes, costuma, né? A gente marca o início lá do ano letivo para o dia 5 de fevereiro e o professor tem que ficar até o dia 10 de fevereiro no curso dele lá na universidade.
Então, não tem problema. Eu acho que, se for negociado, a gente consegue garantir o nosso calendário da escola e também organizar e otimizar o tempo para que o professor possa garantir a sua formação. Eu queria falar ainda da produção e distribuição de materiais didáticos para as escolas indígenas. Nós temos 2 tipos de financiamento. Um ano a gente financia os sistemas de ensino pelo edital da CAPEMA. No outro ano a gente financia universidades para a produção desse material. Nós estamos trabalhando no PNBE temático. Todas as escolas do 5º ao 9º ano e as escolas de ensino médio vão receber, a partir do 2º semestre desse ano, o PNBE temático, que são obras de referência para os professores nas temáticas da diversidade. Então, nós teremos obras sobre educação escolar indígena, história, patrimônio cultural das populações indígenas, teremos obras sobre população quilombola, sobre história e cultura afro-brasileira, sobre educação ambiental, sobre direitos humanos, diversidade sexual. Todas essas temáticas, vocês vão receber obras de referência para as escolas, para que os professores possam se apropriar desses temas. Nós ainda temos o PARFOR, para a formação inicial de professores, a Rede UAB, que também oferece cursos para a formação de professores, e o PIBID, que tem sido um apoio importante para a formação de professores, que é o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. Para os territórios étnico-educacionais, aqui eu queria pedir atenção àqueles municípios que têm escolas indígenas. Nós estamos implementando uma política de territórios étnico-educacionais, né? O que são os territórios étnico-educacionais para as populações indígenas? Muitas vezes nós temos um povo indígena que ele está em mais de um município. Então, vou dar o exemplo. Lá na região do Alto Solimões, tem lá o povo ticuna. Eles estão em vários municípios brasileiros, mas também estão lá na Colômbia, também estão lá no Peru. Mas, nos municípios brasileiros, seria prudente que a gente pensasse um projeto pedagógico, uma proposta curricular para o povo ticuna. Não faz sentido você, em Benjamin Constant, ter um projeto pedagógico para o ticuna e lá em Tabatinga você ter outro. É o mesmo povo, não é? Então, a ideia dos territórios étnico-educacionais é que a gente organize, não é, um comitê gestor com a participação de todos os secretários de educação que tenham povos indígenas de uma determinada etnia no seu município e que a articulação de secretários de educação com a Secretaria Estadual de Educação e lideranças indígenas organizem a proposta pedagógica, negociem onde é que vai fazer as escolas, em quais aldeias nós vamos construir. E o Ministério da Educação também participando para dar o aporte, o suporte e o financiamento da agenda de construção de escolas indígenas, da construção do material didático e da construção curricular. Eu queria aqui ainda chamar a atenção para uma agenda, 10 anos da Lei 10.639, 10 anos que o presidente Lula sancionou e homologou a lei que inclui história e cultura afro-brasileira nos currículos escolares. Na maleta que vocês receberam aí da ação educativa, tem um material. Essa aqui, gente, é uma versão. Vocês sabem que o mundo ia acabar nessa semana do Fórum da Undime, né? Não sei se vocês ficaram sabendo. Mas todo mundo que a gente encontrava falava, olha, esse material tem que ficar pronto, porque nós temos que entregar para o secretário de Educação no Fórum da Undime. Esse aqui é um que o mundo quase acabou para chegar aqui, né? É uma versão preliminar, eu quero chamar a atenção, mas o pessoal queria muito que os secretários aqui recebessem. Mas a ideia é que no segundo semestre a gente encaminhe para todas as redes, para todas as escolas, esse material, que são os indicadores da qualidade na educação, relações raciais na escola. É uma série, Unicef com o Ministério da Educação e com a Ação Educativa, já fez os indicadores da educação infantil, já fez os indicadores do ensino fundamental, e agora nós estamos fazendo das relações raciais na escola,
que, na verdade, é uma proposta de uma avaliação participativa do projeto pedagógico da escola, para pensar uma pergunta que está numa campanha muito legal do Unicef, que fala assim: onde é que você guarda seu racismo? Então, quando a gente avalia o nosso projeto político-pedagógico, é para a gente pensar onde é que no nosso projeto político-pedagógico, encarnado, vivenciado no cotidiano das nossas escolas, nós escondemos o racismo institucional das nossas escolas. Esse indicador aqui quer falar sobre isso. Se a gente puder conversar, reunir educadores, gestores, pais, para tratar dessas temáticas, né, possivelmente a gente vai melhorar muito a condição das nossas escolas e nós teremos escolas mais democráticas. Aqui tem várias questões. Eu ainda queria chamar a atenção, dentro da agenda dos 10 anos da lei, para uma agenda importante, que é um programa de educação como ponte estratégica Brasil-África, que o Ministério da Educação... Nós vamos estar aqui, eu falei, eu vou estar de volta aqui na Costa do Sauípe no domingo. Nós vamos estar fazendo aqui um encontro com os ministros africanos dos países de língua portuguesa, né? Estamos estabelecendo uma cooperação entre o Ministério da Educação e esses ministérios, para que a gente possa, não só colocar à disposição algumas tecnologias educacionais que o Brasil desenvolveu, mas também estabelecer uma colaboração importante em torno dessa coleção que aparece aqui, ó, que é a História Geral da África. Nós já traduzimos 8 volumes para o português, vamos fazer a partir desse ano o 9º volume, que é a História dos Africanos na Diáspora, e o Brasil é que vai produzir, né, o 9º volume, é quem vai financiar a produção do 9º volume, e nós queremos estabelecer uma agenda de intercâmbio entre professores da educação básica, professores de história, professores de artes do Brasil, com universidades africanas, professores africanos, pesquisadores africanos, para que a gente possa aproximar mais o nosso diálogo, saber mais sobre uma parte importante da história que faz a matriz do povo brasileiro. E eu coloquei ali um 10 ali, que é uma ideia que a gente está trabalhando aqui com a Fundação Vale. Eu já coloquei, gente, porque como eu já pedi, aí agora eu falei, vou colocar, eles vão estar lá, não vai ter jeito de voltar atrás mais. Eu já vou falar na frente de todos os secretários, todo mundo aqui já vai ficar animado. Ah lá, já tá vendo, gente? A estratégia. Mas o que a gente quer fazer esse ano? E a gente precisa muito de vocês nessa empreitada, né? Para comemorar os 10 anos, né, de 10.639, nós queremos fazer uma agenda com os estudantes das escolas brasileiras. E que agenda é essa? É uma coisa que a meninada adora fazer, que é um festival de curtas, que todas as crianças aqui de todos os municípios, os adolescentes, vivem fazendo, né? Filminho de 1 minuto, 2 minutos. Então, nós queremos fazer um festival que é curta, 2 minutos a mais, em defesa da diversidade étnico-racial brasileira. Eu tenho certeza que a educação brasileira vai dar um exemplo para o nosso país do que é pensar na possibilidade de construir uma sociedade deverasmente democrática, né, que garanta o direito de todos. E eu despeço assim e agradeço muito a todos vocês. Bom, nós ouvimos uma linda aula discorrida por todos os temas que a CECADI desenvolve e que faz chegar até os nossos municípios. Macaé, quando você colocou bem no início que nós, dirigentes municipais, que está esse pleno aqui belo, às vezes não sabemos onde se encontra a criança fora da escola, o jovem fora da escola. Eu aqui aponto uma discussão para que cada dirigente municipal aproveite os agentes setoriais, a Secretaria de Saúde, com os agentes comunitários, enfim,
Aí nós vamos encontrar esse aluno e trazer para a sala de aula e se efetivar o direito subjetivo de todas e de todas as crianças brasileiras. Então, nós vamos abrir um momento para se ter algum questionamento, é uma rodada de 5 questões, quem quiser se manifestar acerca do que a professora Macaé, nossa secretária da SECADI, discorreu por todos. Às vezes tem alguma inquietação e esse é o momento. Ok. Pode, né? Professora Justina Iva. Boa tarde a todos. Em pé? Pois não, fica em pé. A minha amiga e duplamente colega de profissão, Macaé. Eu queria, antes de fazer a minha colocação, sugerir que a gente, numa instância democrática, a gente comece a entender as colocações das pessoas como críticas construtivas para avançar a política educacional e não como oposição a quem quer que seja. Porque algumas pessoas que aqui têm vindo não têm sabido ouvir. E quando alguém diz alguma coisa que contraria o seu ponto de vista, Macaé, e eu conheço você, sei o quão democrática você é e querida, respondem como se a gente estivesse fazendo uma mera oposição ou não soubesse o que está dizendo. Né? Eu fui da Undime, fui presidente de Undime estadual, nacional, eu tenho uma longa história na educação e tenho um compromisso muito grande e aposto na educação como a mais fundamental de todas as políticas e a mais essencial para qualquer sociedade que se queira desenvolvida e emancipada. Mas eu tenho uma preocupação muito grande, Macaé, e tem tudo a ver com a sua secretaria, ou com a secretaria que você dirige, que é a questão tanto do Brasil alfabetizado, como mais educação. Ontem, inclusive, aqui nós tivemos a oportunidade de ouvir. Mas o Mais Educação é um trabalho voluntário, é uma ação com voluntariado. E eu tenho muita dificuldade, companheiros, de entender uma política priorizada com trabalho voluntário. Educação não pode ser voluntariado. Educação ou é encarada como uma política fundamental, a prioridade das prioridades, e para isso tem que ter investimento. E eu tenho que ter no contraturno escolar, Macaé, não pessoas da comunidade que não estão pedagogicamente preparadas para acompanhar o aluno no contraturno e ganhando 60 reais por uma turma que trabalha com ela, mesmo que 2 dias por semana, durante um mês. Isso não é remuneração digna. Então, o governo... E eu fazia essa discussão, Macaé, eu fui da Comissão Nacional de Educação de Jovens e Adultos, e eu fiz essa discussão por dentro da comissão com relação ao Brasil alfabetizado. Ora, o monitor de Brasil alfabetizado, em 2006, tinha uma remuneração de 300 reais. Foi reduzido para 240, ou é 300 ainda? Quantos anos depois? Gente, não se faz educação de qualidade sem investimento e sem pagar dignamente aos que trabalham na área. Eu faço um apelo, porque sei do seu compromisso, dentro do governo, discuta isto e tente mudar. Porque não é com voluntariado, não é com qualquer pessoa lidando com as crianças que a gente vai garantir direitos a uma educação com qualidade social. Muito obrigada. Robélia Costa. Boa tarde, sou Robélia Aragão da Costa, Nova Açores, Bahia. E antes de
falar diretamente, eu vou fazer uma retrospectiva das falas de ontem, apenas um entrelace, porque eu achei muito injusto a gente não ter fala diante de muitas coisas que eram pertinentes. E vou estar começando falando quando, na fala da nossa querida presidenta Cleusa, ela colocou a preocupação quando os secretários colocavam como um dos problemas principais a questão da infraestrutura. E eu levo, a partir daí também, a questão da gestão. Eu acho que esse dado é preocupante, sim, quando a gente não coloca a aprendizagem em primeiro lugar, mas ele demonstra um olhar que a gente tem que admitir. Nós não temos como garantir a aprendizagem sem ter infraestrutura e sem ter recursos. Nós precisamos de condições que são primordiais para que a aprendizagem ela aconteça. Nós, enquanto secretários, temos esse compromisso com a aprendizagem. Nossa rede discute o que é a aprendizagem, mas é triste a gente viver em municípios onde, na maioria das vezes, a gente não consegue dar uma aula porque, às vezes, o teto não está bom, às vezes, a fechadura está quebrada, ou, às vezes, o recurso não é suficiente para pagar um servidor de apoio, que é uma outra discussão que também tem que estar trazendo. E quando a gente vai para uma outra perspectiva, quando estamos falando do programa Mais Educação, aproveitando a fala ali da colega, eu acho o programa, nosso município tem 22 escolas, neste momento, funcionando Mais Educação, 50% da rede. Tive um olhar parceiro do gestor, do prefeito, nesse sentido, porque a gente acabou alugando espaço, acabou mexendo em infraestrutura, em servidor de apoio, etc., etc., muitas outras questões. Mas o Mais Educação tem algo de positivo, que a gente tem que aproveitar enquanto problema e que vai servir para a gente retomar essa discussão, como a colega também está propondo. Ele está mexendo em feridas que são sociais. E ele mexe como? Através do aluno, que a gente descobre quem está em dificuldade de aprendizagem, quem está com idade de correção do fluxo, quem é beneficiário do Bolsa Família, a gente leva uma discussão para a escola também sobre a aprendizagem do aluno, que às vezes só o professor seguinte sabia o aluno que ele estava recebendo. E agora a escola toda sabe que o aluno ele não está aprendendo. Nós mexemos com outra ferida social, que é a da família, que é a ausência dessa parceria e, consequentemente, da sociedade. E mexendo com a ferida social de governo, porque a gente detona e demonstra para todo canto que nós não temos infraestrutura. Então, obviamente, a gente vai gerar essa polêmica, a gente vai gerar essas angústias. E só sabe quem vive, quem já implantou, né, gente? Quem já implantou sabe o quão sofrido é. O trabalho triplica. A gente não dorme, principalmente no início. Mas eu gostaria de pontuar isso que tem de positivo do programa. Agora, gostaria também de questionar e também propor o que é que vocês estão pensando em relação a nos dar um suporte, enquanto município, para a gente estar implantando a educação de tempo integral de fato, não como uma política governamental, mas como uma política pública, para que a gente possa estar assegurando a esse pai um discurso de educação integral. Porque a gente leva esse discurso para a família, e lá a gente tem feito isso, mas corre o risco, digamos, que eu queira permanecer com o programa no ano seguinte, mas o dinheiro só cai em junho. Entendeu? Então, são essas questões que eu gostaria de estar levando. Muito obrigada. Bom, dando continuidade, vamos chamar a Nelci Longuin. Boa tarde, eu sou Nelci Long, de Cáceres, Mato Grosso. Vivo uma realidade um pouco diferenciada de alguns, próximo a outros, como Mato Grosso do Sul. Tenho lá um Pantanal, onde as nossas estações são definidas entre cheia e seca, tá? E é uma preocupação quando você fala de transporte escolar, caminho da escola. Tentei abordar aqui quando dizia... com ônibus para nós tem que ser um pouco mais alto, porque tem os ônibus que estão do FNDE para nós ainda é um pouco baixo. Nós temos áreas alagáveis, que em determinada época do ano não há como os alunos chegarem e os ônibus circular por determinada área. Então, uma realidade é essa. A outra realidade se chama o povo chiquitano. O povo chiquitano que se reconhece como um povo diante das comunidades, povos e comunidades tradicionais, não enquanto indígena, mas sim enquanto povo, comunidade tradicional. Queria saber do benefício que eles poderiam ter enquanto política de territórios etnoeducacionais,
pois são inúmeros alunos, e com outro porém, aonde os alunos que nós recebemos, a maioria quase que absoluta, são bolivianos, que se intitulam chiquitanos. Chiquitano, né? Então, para nós, é uma dificuldade aonde, isso está na zona rural, aonde o profissional que está lá, ele muitas vezes nem quer ir pela distância que se dá. A escola dista da Secretaria Municipal de Educação 263 quilômetros. Tá? Eu tenho que entrar dentro da Bolívia, voltar para o Brasil para poder chegar até a escola. É uma escola abandonada e eu diria que os nossos problemas lá se dão transporte, a língua, que nem é português e nem é espanhol, não há um profissional que se habilite nas duas, na língua espanhola, e principalmente esse reconhecimento. Alguns não se reconhecem assim. Como devo proceder? Obrigada. Perfeito. Tem uma pergunta aqui, professora Macaé. Os recursos que chegaram em dezembro de 2012, em relação à EJA, podem ser usados para pagamento de professores de EJA nesse ano de 2013? Uma outra questão. Por favor, falar um pouco sobre o programa Jovem Vivo. Bom, e vamos encerrar com a professora Célia Tavares. Macaé, eu vou colocar duas questões que são bastante polêmicas, mas eu acredito muito que nós da educação precisamos discutir. A primeira, talvez a ministra pudesse falar melhor, mas eu acredito que está na sua secretaria, né? Nós recebemos nas nossas pastas folhetos dizendo não à redução da maioridade penal. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque significa institucionalizar, né, os alunos que nós não conseguimos incluir, quando institucionalizar mais ainda a exclusão, né, destes que nós não estamos conseguindo dar conta nas nossas escolas. Essa é a primeira questão. A segunda questão, e não é por acaso que os mesmos que defendem, ou quase todos que defendem a redução da maioridade penal, e infelizmente no meu estado do Espírito Santo tem um senador que é um dos líderes desse movimento, faço até um parêntese, né, para os que não conhecem, que todo período que se aproxima uma eleição, ele pega um gancho, né? Todos contra a pedofilia. Tinha uma eleição, precisava fazer um movimento, né, para ganhar votos. E agora ele já fez a camisa, né, da redução da maioridade penal já. Né? Senador Magno Malta, um fundamentalista, um cidadão que não deveria estar no Congresso Nacional, mas tem voto. Né? E aí a minha pergunta é, o governo brasileiro, em função de um processo eleitoral, se curvou ao movimento fundamentalista e não tratou a questão da diversidade sexual nas escolas. O que é que vocês pretendem fazer? Teremos eleição ano que vem. O governo vai se curvar novamente? Gente, vocês são bons demais para mim, viu? Estou boba. Eu vou começar pelo fim, né? Porque às vezes assim... Eu gostei das duas perguntas aqui. Primeiro eu quero falar em relação à questão da diversidade sexual, do debate sobre educação sem homofobia. Primeiro eu tenho que dizer que governo, assim como comunidade, assim como população, é igual Minas Gerais, tá, gente? Minas são muitas. E o governo também, ele é assim. Ainda mais no nosso país, federativo, democrático, com a composição tão ampla que nós temos, o nosso governo, ele é diverso, né? E diverso a gente tem que negociar. Então, a gente avança em determinados momentos fortemente, em determinados momentos a gente tem que recuar. Nós não abrimos mão da agenda da educação sem homofobia. Nós estamos, nesse momento, desenvolvendo uma pesquisa que trata dessa questão, como várias outras questões relativas à diversidade, e temos feito esse debate no Ministério da Educação. Mas o que é importante, gente? Muitas vezes, e aí eu acho que essa é uma agenda, quem aqui é gestor
sabe disso, nós temos que, primeiro, eu acho que nos aprofundar muito e construir um processo que comece na formação dos gestores, passe pela formação dos professores, para chegar dentro da escola. Porque, às vezes, uma ação que a gente pensa que a gente vai avançar muito, ela pode ser responsável por um grande recuo na nossa caminhada, não é? Então, eu acho que nós vivemos momentos bastante tensos. Estamos vivendo hoje, dentro do Congresso Nacional, um debate muito forte sobre essa questão, mas a gente sabe que também dentro do Congresso Nacional nós temos muitas pessoas, muitos congressistas, muitos deputados que fazem a defesa do direito, né? E eu acho que nesse momento a gente tem que se perguntar exatamente onde é que nós estamos na defesa e na garantia do direito, né? Eu falei um pouco sobre isso na minha fala, no que diz respeito à questão da diversidade sexual. Quero contar uma experiência de quando eu fui secretária em Belo Horizonte. Nós fizemos uma grande pesquisa sobre escolarização na marcha que o movimento LGBT faz na cidade, e nós identificamos que a população LGBT que tinha um menor índice de escolarização eram os travestis e os transexuais, né? E essa foi uma questão que foi levada para o Conselho Municipal de Educação, para que o Conselho Municipal de Educação, junto com a Secretaria, um Conselho Municipal que tenha participação de pais, de estudantes, de professores, pensasse como é que a gente poderia estruturar uma política no município de Belo Horizonte que desse conta dessa questão, né? Então, foi nesse movimento que o Conselho Municipal de Educação regulamentou o uso do nome social dos travestis e transexuais nas escolas. Foi após essa regulamentação que a gente começou a ter os primeiros travestis que se matricularam, muitas vezes nas nossas turmas do Pró-Jovem, ou na educação de jovens e adultos, e que a gente teve os primeiros travestis que puderam ter lá no registro do diário de classe o seu nome social registrado e puderam, portanto, se formar. Agora, uma vez que a gente reconheceu o nome social e essas pessoas chegaram na escola, a gente começou a ter inúmeros debates. Vou dar um exemplo de um. Qual é o banheiro que vai usar a travesti na escola, né? Qual banheiro? O banheiro masculino ou o banheiro feminino? A arquitetura nossa das escolas também não pensou sobre essas coisas. Eu já vi escolas, né, em outros lugares, que não existe mais banheiro feminino e masculino. Existe banheiros unitários, que todas as portas dão para um corredor e que cada um usa individualmente, entra um de cada vez. Mas a nossa arquitetura de escola ainda pensa num desenho de escola que para você ir ao banheiro, você tem que entrar, né, quase que numa pracinha, e na pracinha acessar o banheiro. E aí começam as situações de constrangimento. Eu falo disso, e aí quando eu falo que não dá para nós, gestores da educação, fugirmos desse debate, porque os sujeitos estão presentes, estão encarnados, estão dentro das nossas escolas, estão lutando pelos direitos, não só pelo direito à educação, mas para serem sujeitos das políticas públicas. Então, não tem jeito da gente fingir que não está acontecendo. É nesse sentido que eu digo, cabe, né? E nós, do Ministério da Educação, temos que fazer esse debate, assim como os governos estaduais, as secretarias de Estado e as secretarias municipais. Porque não é um caminho que você faz sozinho. A gente vai fazer isso coletivamente, avançando do ponto de vista da concepção dos educadores, das famílias, dos gestores públicos nessa agenda. Sobre a questão da maioridade penal, eu quero só recordar aqui, nós estamos fazendo 10 anos da Lei 10.639, e eu quero lembrar que no Brasil, quando se acabou com a escravidão, o governo brasileiro, não fez nenhuma política de reparação, a não ser para os proprietários dos africanos escravizados, porque os donos, os proprietários dos africanos escravizados tiveram a remuneração, porque supostamente estavam perdendo seu patrimônio. Mas a população negra não foi devido reforma agrária, política educacional, garantia de inserção no trabalho, propriedade, Isso não foi colocado. Então, a agenda, naquele momento, o que se pensou para os negros no Brasil
é que a alternativa deles, eu quero lembrar lá, povo aí da história da educação que me ajude, não é? Para as famílias que tinham poder econômico, a escola. Para os filhos dos escravizados, o trabalho. Ou, né, gente, as casas que, no final das contas, são hoje a reedição das casas de menores. Né? A prisão. Então, só tinha duas coisas. Ou o trabalho na lavoura, ou a prisão. Era isso que era dedicado às crianças, aos adolescentes, filhos dos africanos escravizados no Brasil. O debate da maioridade penal, eu acho que a gente devia começar enfrentando ele na educação, começando nós, secretários de educação, a visitar nas nossas cidades e nos nossos municípios os adolescentes que vivem em situação de privação de liberdade. Então, eu queria dar para começar essa tarefa aqui para esse grupo. Vão visitar como é que eles são atendidos nas unidades. Qual que é o atendimento educacional que nós damos para os adolescentes que estão em situação de privação de liberdade. Vamos saber qual foi a história e a trajetória dessas crianças e desses adolescentes. Não é? Eu acho que, se a gente só fizer isso como para casa, a gente já vai ter um bom balizador para a nossa consciência sobre o debate de antecipar a maioridade penal. Porque nós vamos saber que essa antecipação, ela só vai valer para determinado tipo de jovem, que são os jovens negros. É só para eles que vai valer. Tá? Para os jovens pobres, para os jovens indígenas, para aqueles que são filhos de pai e mãe em sofrimento mental, são para esses que vai valer a maioridade, a redução. Porque eu vou falar agora na minha terra, para filhinho de papai isso não vai valer, gente. Então, eu só posso dizer assim, tá de brincadeira, né? Falar uma coisa dessa. Eu quero defender nenhuma criança fora da escola. Eu quero defender mais escola, gente. Eu quero defender mais educação. Eu quero defender desde a educação infantil. Eu sou chorona. Mas não se preocupe, do mesmo jeito que eu choro, eu morro de rir. Mas isso é muito grave, sabe? Eu falo, olha, vamos olhar nossos indicadores de atendimento à infância. Vamos olhar quem são as crianças de 0 a 3 que não têm acesso à educação infantil. Quem são as crianças de 4 e 5 anos? Eu não quero redução da maioridade penal, não. Eu não quero mais jovens nos presídios. Eu quero mais crianças na educação infantil. Eu quero melhores salários para os professores. Eu quero ter menos salários. Não é porque eu quero menos salários para o soldado, não, gente. Mas eu quero que a gente precise de menos polícia e que a gente acredite mais na educação. Então, assim, a minha contradição com essa tese é porque eu acho que um país que não cumpriu sua tarefa na garantia dos direitos essenciais para crianças e adolescentes, não devia ousar falar em redução da maioridade penal. Tá? Respondendo a Justina, a bolsa do alfabetizador do Brasil Alfabetizado é hoje R$ 400 e do coordenador R$ 600. Eu também acho, Justina, que nós temos que melhorar muito. Agora, nós temos um debate hoje, gente, eu tenho sentado muito com o MST, com a CONTAG, com os movimentos, com a rede do semiárido, com os movimentos sociais do campo, né? E eles também trazem uma discussão que nenhum país do mundo que universalizou a alfabetização para jovens e adultos fez isso sem um movimento de mobilização popular. Então, nenhum país fez isso, gente, contando somente com o professor concursado da rede pública. Tá? A gente precisa trabalhar com uma agenda de mobilização social. E o Brasil Alfabetizado, ele se propõe a ser essa agenda indutora da mobilização social. Por isso que a Resolução 48 de EJA, que foi a resolução do ano passado, criou o que seria, a gente não é antecipação, mas já um financiamento para o primeiro ano de atendimento à educação de jovens e adultos. É a nossa perspectiva de garantir que desse processo de mobilização feito com o PBA, a gente já tem um imediato financiamento para a EJA, já no primeiro ano de atendimento.
Então, a Resolução 48, ela priorizou, em especial, aqueles municípios que tinham alunos egressos do PBA, municípios que atendem, estados que atendem estudantes do sistema prisional, que se propôs a fazer educação de jovens e adultos para a população do campo, indígena e quilombola. E quanto ao Mais Educação, eu tenho que dizer o seguinte, primeiro, gente, eu acho que o debate da educação integral, ele coloca para a gente várias questões que interrogam o nosso próprio fazer profissional. Então, eu acho que a política indutora do Mais Educação, ela foi muito importante, primeiro, para a gente discutir quais são os saberes. Quando a gente pensa em mais tempo em processo educativo, quais saberes vão fazer parte desses novos tempos da escola? E eu tenho escutado muito, né, dizer que mais tempo é preciso para que a gente tenha mais tempo de alfabetização, mais tempo de matemática. Mas ninguém pensa que, por exemplo, que quando a gente aprende música, a gente está aprendendo matemática. Que o desenvolvimento cognitivo e o desenvolvimento mental, ele não se faz a gente fazendo sempre a mesma coisa. Que a gente acessar diferentes formas de saber, de produzir conhecimento, isso também me faz avançar do ponto de vista da compreensão, da leitura e da escrita. Então, o Mais Educação é uma política indutora. Eu acho que tem que avançar muito, tá? Acho que nós temos uma tarefa, e aí como gestora que fui, de um programa de educação integral, muito colado do ponto de vista de pressuposto, porque é preciso mais dinheiro para financiar a educação, senão nós não conseguiremos. Agora, acho que tem pressupostos no Mais Educação que são importantes. Nós temos que pensar quais saberes nós queremos num cenário de educação integral. Que tempos são esses? Quais espaços nós estamos articulando na nossa cidade para garantir o pleno desenvolvimento de crianças e adolescentes? E mais do que isso, como é que a gente considera também, e aí eu quero dar um exemplo bem concreto, uma escola de Belo Horizonte, que a diretora pensou muito antes de aderir ao nosso projeto de educação integral, né? E era uma escola que ficava dentro de uma favela, Morro do Papagaio, lá em Belo Horizonte. Ela foi e voltou várias vezes conversando conosco, se aderir ou não. Por fim, ela achou que não tinha como. Não, eu falei, olha, o critério de escolha, nós não vamos obrigar ninguém. É por adesão. Aqui a Pilar, que era secretária na época. É por adesão. E a diretora, por fim, ela fez adesão ao Mais Educação. E passado quase um ano de implementação, né, ela chegou para mim e falou, olha, eu tenho que confessar para vocês uma coisa. Eu tinha muito medo, e ela era uma diretora eleita, né, de aderir a esse programa. Eu tinha muito medo, porque eu nunca tinha entrado na vila. A escola fica plantada no pé do morro, e ela nunca tinha subido 2 morros, 2 quadras para dentro da favela. E foi por causa do programa de educação integral que ela resolveu fazer um caminho que os seus estudantes faziam todos os dias. Então, eu acho que a gente pensar num pressuposto de educação integral, que não é mais de um projeto de escola, mas é um projeto de território educativo. Porque as nossas crianças não aprendem só quando elas passam do portão para dentro. Elas têm muitos saberes, e as comunidades onde elas estão têm muitos saberes. E a escola não tem jeito de dialogar com esses saberes, gente, se a gente não abrir a porta da escola para a comunidade, mas se a gente não for até lá também. Porque às vezes a gente fala, a nossa escola ela é aberta. A gente abre para a comunidade, mas às vezes a gente não andou 2 quadras, né, gente, dentro da comunidade onde mora o nosso estudante. Enfim, Justina, eu adoro esse debate da educação integral e acho que nós temos que avançar mesmo para a gente fazer diferença no nosso país. Obrigada, gente.